Olá, pessoal. Eu sou a Lívia Solon e esse é o Café Sem Pressa, o podcast onde desaceleramos juntos para saborear conversas inspiradoras. Aqui o ritmo é diferente, é um espaço para deixar as preocupações de lado, refletir sobre a vida e explorar temas que nos ajudam a crescer com propósito. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e a terapia do esquema, como quebrar padrões tóxicos. Temos a honra de receber a Alessandra Della Giustina, que é psicóloga de terapia cognitivo-comportamental e terapia do esquema. Eu estou muito curiosa para ouvir sobre a terapia do esquema. Ela é mestre em psicologia clínica pela USP, mãe de 2 moças e atende São Paulo. Ale, fale mais um pouquinho sobre você, mas vamos começar pelo começo do assunto. Só para deixar claro, pessoal, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos no geral. Relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, relacionamentos com amigos. Tudo isso tem uma bagagem lá atrás que a Ale vai destrinchar pra gente. Ale, então vamos lá. Para quem nunca ouviu falar, o que seria a terapia do esquema e como ela se diferencia de outras abordagens terapêuticas? Tá. Prazer, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu sou suspeita para falar porque eu também sou apaixonada pela terapia do esquema. Eu acho que ela preenche muitas lacunas, principalmente de entendimento de repetições de padrões. A terapia do esquema, ela vem, da terapia cognitivo-comportamental, como uma opção de integração de outras abordagens. Então, um dos autores é o Jeffrey Young, e ele cria 18 esquemas disfuncionais que são gerados entre infância e adolescência. E esses esquemas, eles são gerados para a gente sobreviver ao nosso ambiente. Então, quando a gente está lá, com os nossos cuidadores, pais, mães, irmãos, a gente pode ter isso disfuncional ou funcional, e a gente cria modos esquemáticos ou esquemas para aprender a lidar com aquela situação. O detalhe a gente cresce e vai para o mundo. E a gente não sabe se relacionar ao não ser com a maneira que a gente aprendeu. Porque a criança, ela tem um aprendizado que a gente chama por modelagem. Então, ela vê os pais e ela se comporta daquela forma. Quando a gente está adulto, essa criança, ela permanece dentro de nós, com todas as crenças. Então, se a gente pudesse dizer que tanto a terapia cognitivo-comportamental quanto a terapia do esquema são como lentes de como a gente vê o mundo. Por exemplo, se eu tenho uma criança que cresce com um amor condicional, com a frase eu não sou digno de ser amado, vão gerar esquemas lá para frente. Para terapia cognitivo-comportamental clássica de Beck, isso seriam apenas crenças nucleares. Então, eu trabalharia o pensamento, emoção e comportamento. Na terapia do esquema, isso não é apenas crenças, a forma como eu acredito. Ela faz parte de todo o meu funcionamento, inclusive da minha personalidade. Então, eu vou funcionar de acordo com os meus esquemas. E aí vou criar, como nos relacionamentos amorosos que a gente chama, químicas esquemáticas, e aí assim vai para criar os padrões repetitivos. Olha, é assunto gigante e vai ser impossível esgotar. Não, tem bastante coisa, mas vamos... É possível, mas vamos tentar abordar o máximo que a gente conseguir. Esses esquemas iniciais formados na infância, então, eles vão influenciar os nossos relacionamentos na vida adulta, como você falou. Quais são, Ale, os esquemas mais comuns que afetam os relacionamentos hoje? Como eles se manifestam na sua vivência em consultório? Como é que é? Eu vou começar pelo relacionamento amoroso, porque a gente tem, todos nós, como crianças, a gente tem o que a gente chama de necessidades básicas emocionais, que são questões emocionais que é de sobrevivência para o ser humano, e que essas necessidades básicas deveriam ser atendidas pelos cuidadores ou pais, Então, pelas figuras que essa criança tem de cuidado. As primeiras referências, Normalmente pai e mãe. E que a gente cresce sempre querendo ser amado, ser aceito, ser reconhecido por quem a gente é, por esses cuidadores, por essas figuras de amor. O que acontece que o relacionamento amoroso é onde a gente vai mais buscar essas necessidades emocionais não atendidas da infância. Só que a gente vai buscar com o mesmo funcionamento. Então, quando eu me relaciono com o outro,
né? E aqui a gente fala que a gente tem 2 tipos de químicas, né? A química que a gente fala física, que é o que nos atrai, que a gente pode falar de feromônios, essas coisas que também são muito subjetivas, porque cada um se atrai por um estilo de pessoa na questão física, que acha, né, muito pessoal a questão de ser bonito ou feio. E aí a gente tem o que a gente chama de química esquemática, que são justamente alguma maneira que a gente, ainda não de forma consciente, a gente escolhe a pessoa que vai nos atender exatamente como a gente foi atendido na infância, ou não. E aí vai depender de que esquema e de como eu vou lidar com esse esquema. Então, eu vou repetir. Eu vou ter do meu relacionamento amoroso... essa questão dos padrões repetitivos, que tem pessoas que têm... eu vou buscar as necessidades emocionais no meu parceiro ou na minha parceira, e com o mesmo padrão. Então, a probabilidade é de eu receber a mesma coisa. E aí é onde eu começo. Por quê? Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tem esquema de desconfiança na vida. Ela normalmente, para fazer o que a gente chama de manutenção do esquema, ela vai se relacionar com pessoas que são desonestas, que são traiçoeiras, para confirmar que as pessoas não são confiáveis. Então, para justificar aquilo. Como que isso acontece? Assim, a gente não sabe explicar muito bem, mas é como se a forma de andar, a forma de falar, a forma de posicionar o nosso cérebro reconhecesse. Meu Deus. Aquela pessoa é atraente, né? É isso que eu ia te perguntar. Como que uma pessoa que tem esse padrão repetitivo consegue identificar esses parceiros com potencial... a gente não... tóxico, né? Um parceiro tóxico, termina sendo e se torna repetitivo. E às vezes a gente não consegue. E muitas vezes a gente diz que a gente tem escala de 0 a 10. Quando a gente tem uma química esquemática muito intensa, 10, por exemplo, 9,5, 10, a gente tem o funcional muito ativado. Então, a parte boa do relacionamento, ela é ativada. Só que tem um grande problema. A parte disfuncional é acionada da mesma intensidade. Então, pensa, eu vou acionar a minha parte funcional, minha parte boa em 100%, mas a minha parte ruim, negativa, em 100%. Então, eu vou ter esse problema na relação. E muitas vezes, vamos pensar assim, uma pessoa que tem o que a gente chama de os esquemas primários, que são divididos em 5 domínios, mas principalmente os primeiros 2... Quais são os 5? A gente tem... conexão e rejeição, desconexão e rejeição, que é sempre o contrário, né, o positivo. Aí a gente tem incompetência, a gente tem limites realistas, orientação para o outro e o de merecimento e grandiosidade. Então, ele divide com as fases de desenvolvimento. Os primeiros, eles são desenvolvidos na primeira fase da infância, que é quando a criança, por exemplo, precisa se sentir conectada com a família. Então, é uma família que tem que ter estabilidade emocional, que tem que ter expressão adequada do afeto, que tem que ensinar a criança a se expressar, acessar as emoções, o que é muito difícil, que a grande maioria de nós não aprendeu e não consegue ensinar. Então, quando eu identifico isso, e normalmente quando eu encontro um parceiro ou uma parceira que seria um 7, um 8, normalmente aquela outra parte que não me atrai, muitas vezes é a cura do meu esquema. Né, do meu modo de funcionamento esquemático. Então, mas eu não me atraio, e aí eu preciso aprender. E aí é onde entra a psicoterapia, né? O trabalho do terapeuta é muito de fazer, ele vem ativamente, muito acolhedor para ensinar aquele padrão. Então, o terapeuta da terapia do esquema, a gente que ele está ali genuinamente como ele mesmo, claro, com toda a técnica e tudo, mas ele é muito humano ali, com todos os seus erros e suas falhas, para acolher aquele paciente. Então, ele está muito próximo para poder ajudar, porque tem muita ativação emocional mesmo. Né? Uma dúvida, então, assim, só trazendo esse exemplo da desconfiança. Uhum. Então, a pessoa que procura os parceiros que geram essa desconfiança nela e ela quer validar isso nesses parceiros. O que aconteceu mais ou menos na infância para ela trazer? É um pai que gerava desconfiança nela? Por exemplo, dá um exemplo pra gente. Eu vou pegar um exemplo, tipo, numa primeira infância. A gente tem, normalmente, os extremos causam isso. O ideal seria o equilíbrio. Então, os extremos, normalmente, por exemplo, famílias super protetoras podem causar problemas e famílias extremamente frias podem causar problemas. Mas vamos pegar
é o esquema de privação emocional, que ele vem até com o primeiro do primeiro domínio, que é a pessoa que ela foi privada de várias questões, de afeto, de validação, de aceitação, de reconhecimento. Então, ela vai ter uma dificuldade muito grande em expressar a emoção. E ela vai procurar pessoas. Então, assim, eu fui uma criança que eu me privei. Então, eu não podia sentir a raiva, eu não podia sentir isso. Então, nas minhas relações, eu normalmente, ou eu vou oferecer isso, eu não vou ser uma pessoa próxima, ou eu vou procurar parceiros ou parceiras que também me mostrem que eu sou privada do afeto, que são famílias frias. Então, tudo vai depender do que a gente chama de estilos parentais, né? O estilo dos pais, o estilo daquela família, entendeu? Então... Nossa, Ale, que complicado. E aí depende de cada criança como ela leva isso para sua vida adulta, porque às vezes numa família você vê 2 irmãos ou 2 irmãs sendo criados da mesma forma, então provavelmente passem por mesmas circunstâncias, mas cada uma leva, como é que funcionaria, mais ou menos? Aí vai Porque não é receita de bolo, gente. Não, nada é receita de bolo. né? Não, a gente tem a primeira situação que a gente tem, que é considerado da formação dos esquemas e que são comprovados através de estudos filogenéticos, é o temperamento. O temperamento, ele é genético. Então, e que o temperamento ele vai ser de um ou de outro, ou uma mistura de características do pai e da mãe num serzinho novo. Então, a interação desse temperamento com o ambiente, com o momento de vida daquele casal, com o momento de vida que se nasceu. Então, assim, as próprias crenças, por exemplo, vamos pegar as questões religiosas. Se eu cresço ouvindo situações de religião, de situações eu vou enraizar, porque eu cresci ouvindo, né? E dependendo do temperamento, isso vai formar ou não. Então, entendi. Então, o temperamento, ele vem como genético. um fator... vai ser a interação... É uma variável, É uma variável. Por isso que eu tenho, às vezes, irmãos que, às vezes, são muito próximos. O temperamento... Por exemplo, um irmão que casou e é feliz, tem a família perfeita, e o outro que tem o dedinho podre, vamos dizer assim. Pode ser. O que tenha formado um temperamento... O temperamento não tem certo e errado, porque é um desafio também muito grande para os pais, porque eu preciso entender aquele temperamento e respeitar, validar e aceitar, né? E que às vezes eu faço numa orientação de pais, é entender que os nossos filhos, eles são outros, assim como eu me relaciono com o mundo. A relação enriquecedora com os filhos é eu aprender a me relacionar com essa criança. Tá certo que eu sou o adulto, eu vou ter que ensinar para a criança a expressão emocional, os limites realistas, né? Ensinar que ela se posicionar, eu vou ter que dar afeto, eu vou ter que dar uma estabilidade emocional, todas as seguranças que ela vai precisar. Mas eu preciso respeitar quem é esse indivíduo, entendeu? Então, eu não posso impor o que eu acho que é bom para aquela criança sempre. Então, eu preciso aprender a me relacionar desde pequenininho e adaptar. E aí é muito difícil, porque às vezes o respeitar, ele se torna permissividade. E a linha é tênue, né? E aí não. Crianças, por exemplo, precisam de limites. As crianças pedem limites. Entendeu? Porque limites realistas dá segurança, faz com que eu não desenvolva certos esquemas, entendeu? Então, para eu poder ter esses limites. Assim como limites demais, situações demais. Por exemplo, uma família super protetora, que é aquela mãe que, ai, filho, deixa que eu faço. Ai, pega aqui o copo. Não, você vai derrubar. Isso constantemente gera esquemas de incompetência naquela criança. Então, vai ser aquele adulto que ele pode ter esquemas de incompetência ou fracasso. Então, ou ele vai hipercompensar, que ele vai querer ser o melhor em tudo, ele vai querer fazer tudo perfeito, não vai aceitar perder, não vai fazer nada. Ou vai se entregar. Ou vai fazer a manutenção do esquema, que vai se colocar em situações onde ele é incompetente, ele vai ser incompetente e fracassado. Ou ele vai evitar, ele nunca vai fazer nada do que ele deseja para não evitar ser, sabe, o lápis que nunca foi apontado, né? Nossa, então... eu falo, tem uma frase que eu uso muito com os meus amigos, com as minhas amigas: criar gente não é fácil. Não, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis do ser humano, é criar outro ser humano. Imagina! É muito difícil. E mãe e pai sempre tem aquele sentimento de tô errando, você dá o melhor de si, mas é muito difícil,
muito complicado. Ale, eu queria saber sobre a identificação. Como identificar se o esquema está prejudicando um relacionamento e como começar a mudar esse padrão. Então, uma pessoa sabe que ela está sofrendo naqueles relacionamentos repetitivos que estão dando errado e tal. Ela procura terapia. Na terapia, lógico, vocês vão trabalhar para poder resolver esse esquema. E quando chega lá, só pelo padrão repetitivo, você consegue já identificar o esquema que ela já está... A terapia do esquema, ela não é uma terapia de curto prazo, ela não é tão pontual como a terapia TCC, né? A TCC clássica de Beck. Mas, assim, a terapia do esquema, ela também não é para todo mundo, tá? Tem pessoas, por exemplo, se eu tô com um paciente e a causa dele é atual, e o momento é atual e eu consigo resolver com a crença, com o pensamento, modificando o comportamento e ele melhora, porque é uma causa pontual, é uma causa do aqui e agora. Entendi. Eu não tenho por que ir lá atrás bagunçar a vida dele para tentar achar algo, olha, eu acho que é esse o padrão repetitivo. Sim. Quando eu não consigo, quando esgotam as questões iniciais da terapia, e o paciente, ele já vem com uma queixa, que eu tenho paciente que chega, eu nunca dou certo com ninguém, vou pegar o mais comum às vezes de mulheres, todos os homens me traem, todos eles mentem pra mim, todos eles me enganam, eu não vou ser feliz, só as outras pessoas conseguem arrumar um relacionamento, eu vou ficar pra tia mesmo. Então, quando vem, e aí você começa a investigar e vê que é um padrão crônico de repetição, aí você volta lá atrás. Porque vai na fonte. Porque aí a pessoa... Só que é muito difícil, né? É um trabalho árduo e que normalmente precisa, né, de ajuda externa. Então, vai precisar da ajuda do psicoterapeuta, o paciente vai precisar ter a consciência que é um movimento pequenininho. Porque se eu já disser nas primeiras sessões, é uma emoção muito intensa. O paciente, ele não vai suportar e até... não é agradável, né? É desconfortável o processo, porque eu preciso viver aos poucos cada emoção. Então, são emoções muito intensas, né? Então, quem te procura precisa também estar disposto, né? Precisa e às vezes eu ouço, às vezes o paciente, eu tenho alguém que diz que você trabalhou com aquela terapia do esquema, eu quero fazer. E aí explicar, porque às vezes é interessante, mas a pessoa, às vezes ela não precisa. Entendeu? Às vezes ela precisa, né, pontuar a terapia. Então, ela resolve ali, conseguiu. Se fica alguma coisa, aí pode ir para a terapia do esquema, né? Eu digo que, assim, não é 100% dos meus pacientes. Eu até faço a leitura do paciente, muitas vezes, por hábito, com os esquemas de funcionamento, até cito algumas coisas, né? Você é uma pessoa desconfiada, tem esquemas de desconfiança. Mas eu não preciso aplicar o questionário, trabalhar as técnicas da terapia do esquema, porque são algo pontual. Então, ele já consegue ajustar ali. Mas quando eu tenho padrões repetitivos de relacionamento, principalmente nos relacionamentos amorosos, aí tem que voltar, porque é um aprendizado lá de trás. Você acha que muitas das pessoas que te procuram, elas conseguem observar e se perceber que muitas vezes o erro tá nela mesma, ou você ainda vê muita gente colocando a culpa sempre no outro? É muito relativo. Eu tenho os dois Tem de casos, tudo, né? Eu tenho os dois casos. Eu tenho pacientes que vêm porque mandaram, porque disseram que precisa. Nos relacionamentos, muito essa questão. Hoje tem a questão do trabalho, vem vindo muito intensa. Me recomendaram porque eu preciso, mas eu não vejo problema algum. Então, tem essa questão. E tem o paciente que ele vem porque ele diz que ele precisa aprender a lidar com os outros, ele né, então o ambiente está causando sofrimento e ele quer melhorar para ele aprender a lidar com isso. Já chega com meio caminho andado, né? Já que chega é se perceber e procurar ajuda. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho sobre como os esquemas impactam a nossa vida profissional e os relacionamentos no ambiente de trabalho. É uma questão hoje também, né? É uma questão. E assim, quando a gente tem esquemas, a pessoa que tem o padrão repetitivo nos relacionamentos amorosos, ela normalmente vai ter no ambiente de trabalho então, também. a desconfiança, aquela pessoa que ela vai ser. E aí, por exemplo,
Se eu pegar um esquema de abandono, por exemplo, que é essa pessoa que acha que não é digna de amor, mas no geral, a grande maioria dos esquemas causa problema no estilo de comunicação. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem esquemas de abandono, que acha que as pessoas vão abandonar, que as pessoas não gostam dela, ela vai ter uma rejeição e a comunicação dela normalmente vai ser ou muito defensiva, ai, me desculpa, ou muito do ataque. A pessoa nem terminou de falar, ela já está atacando. Porque ela acha que isso, porque antes que me abandone, eu abandono primeiro. Então, peraí, né? E a pessoa desconfiada, por exemplo, que tem esquemas, eu posso ter mais de um, tá? Que aí, quando eu tenho muitos esquemas numa mesma pessoa, eu trabalho com modos esquemáticos. Ela pode ter o abandono, ela pode ter a desconfiança. É porque um traz o outro também, É porque né? são esquemas muito primários. Então, assim, dependendo do estilo da família, o estilo familiar, vai ter mais de um no mesmo domínio, que são aqueles que eu falei. Então, a desconfiança e o abandono estão no mesmo. E aí, por exemplo, a pessoa desconfiada, ela vai ser desconfiada tanto para críticas quanto para elogio. Então, vai dificultar o crescimento dela, porque mesmo ela receba a crítica, o outro, né, quer sacanear comigo, não me quer me ver bem, e se ela recebe o elogio, o que essa pessoa quer? Tem interesse. Olha, ela tá me elogiando demais, tem segundas intenções aqui. Vai dificultar a resolução de conflitos. Assim. Isso. Vai dificultar a resolução de conflitos, então ela vai impactar bastante. A pessoa que tem, né, esquemas disfuncionais vai impactar bastante nas relações como um todo. Então, no ambiente de trabalho... E assim, não é... Eu posso ser... Eu posso chego a ser muito profissional, tipo, tá excelente, tá no topo da minha carreira, ser um líder, e eu posso ter essas mesmas coisas, porque eu posso ter hipercompensado. Que foi o que eu falei, uma pessoa que tem esquemas de incompetência e fracasso, ela não vai permitir. Só que os estragos, às vezes, que ela faz no ambiente, a forma como ela se comunica, ela pode adoecer aquele ambiente e uma equipe toda. Nossa. Então, é recomendado também para os bons líderes aprenderem a se comunicar. Porque se eu digo, por exemplo, quando eu trabalho com um casal, o casal, a primeira coisa que ele precisa saber é aprender a se comunicar de forma correta. É aprender a expressar a emoção de uma forma que não pareça ataque, que eu diga, olha, quando você se comporta assim, não é comunicação não violenta. É mais ou menos isso, mas eu até posso colocar itens que eu não gosto, mas eu digo, olha, quando você se comporta assim, você me ativa, né, tal esquema, o esquema de desconfiança, por exemplo, ou o esquema de defectividade e vergonha, porque quando, por exemplo, teve um paciente que disse que a mãe gritava muito, e a esposa grita muito, e aí ele se cala e ele não consegue mais dialogar. E esse casal desconecta. E aí ele fala, eu tenho ensinado... Então voltou lá atrás. Ele já procurou essa parceira com ela, ele se conectou, provavelmente gerou uma química esquemática muito intensa com ela. Eles eram perfeitos, de repente, quando vive a vida 2, os conflitos iniciam e essa esposa começa a gritar. Eles se desconectam, mas eles não conseguem se separar porque eles estão vinculados por uma emoção disfuncional, mas estão desvinculados. Então, a queixa desse paciente ela grita muito. Então, eu sempre ensino, fala, olha, não fala comigo assim, porque quando você fala assim, eu lembro da minha mãe, que a minha mãe gritava muito, e eu sinto que, eu sinto vergonha, eu me sinto defeituoso, e eu não consigo... Aí tem que encarar as vulnerabilidades. Isso, e vulnerabilidade é um esquema também, eu posso ter esquemas de vulnerabilidade, e aí eu vou falar. E a mesma coisa, quando eu sei disso, se eu sei, por exemplo, que eu posso ter esquemas desse, e o que a pessoa que está na minha frente no ambiente do trabalho também pode ter, eu vou cuidar da minha comunicação. Porque a minha intenção é que ela se conecte comigo, que ela crie empatia pelo que eu estou dizendo e eu crie empatia pelo caso dela. Então, assim como no casal, claro, no casal muito mais intenso, eu tenho no ambiente de trabalho isso também. Então, o primeiro passo do trabalho é a comunicação e do casal também. Eu não consigo criar conexão e empatia entre o casal de forma funcional se eu não aprender a comunicar. A mesma questão é no comunicar. E aí, no trabalho, sim, eu ainda recomendo daí a comunicação não violenta, né? Porque aí é mais fácil. No casal, como tem muitas emoções, eu posso ficar mais à vontade para ser aceito na minha forma de comunicação, né? Tanto que eu não seja cruel com o outro, né? E no trabalho, então, as pessoas podem
se tornar aquelas que aceitam menos do que merece, ou então aquelas que tumultuam. Mas nem sempre aquele que acha que merece mais, ele necessariamente ele tem um esquema de merecimento ou grandiosidade, ou ele tem um esquema assim, ele pode estar hipercompensando um esquema de fracasso, por exemplo. E que normalmente são muito mais intensos. Eu trabalho os padrões inflexíveis, que é um tipo de esquema, eu estou hipercompensando. Né? Alice, é lindo demais. Isso, aí eu estou hipercompensando, então nem sempre. E aquele que está também se colocando em situação, porque eu me coloco, assim como nos relacionamentos, que eu faço a manutenção do padrão repetitivo, eu faço às vezes no ambiente de trabalho. Então, eu me coloco em situações onde vai se comprovar. Então, por exemplo, se eu tenho um esquema de fracasso e subjugação, eu vou me colocar, eu vou abrir mão das minhas necessidades emocionais para provar que eu sou uma pessoa que tem que abrir, que eu não mereço, que eu tenho que me subjugar, que eu sou fracassado. Tudo isso inconsciente. Tudo isso inconsciente. Eu não consigo perceber. Eu consigo sentir o sofrimento, e aí, para eu conseguir perceber, eu conseguir refletir, eu preciso um pouquinho de ajuda externa. Eu vou precisar um pouquinho de ajuda externa. Né? Porque a nossa mente, ela tende a nos enganar. E se você pensar que é padrões repetitivos de crenças por muito tempo, aquilo é verdade absoluta para mim. Então, eu não consigo ver de outra forma. A pessoa não tem nem outras referências, né? Lá de trás, ela nem a gente não consegue nem imaginar. Né? Tem até alguns exemplos de um livro que fala também sobre relacionamentos. Os esquemas, eles funcionam mais ou menos assim, os modos esquemáticos. Se eu te digo que a água marrom é a água boa e você bebeu isso a vida inteira, se eu chegar para você com um copo de água e água transparente, vai aceitar. Porque aquela água tá errada, aquilo ali não é água. A água boa é a água, né, que é marrom, que tá suja. Entendeu? Então eu vou, e eu não vou querer provar, porque vai ser muito difícil, porque se eu aprendi, tá muito enraizado, eu provar aquilo, por mais que seja a cura e que seja melhor, vai ser um sofrimento muito grande. Então tá nessa bolha, e aí a terapia do esquema vai furar a bolha. Vai furar a bolha, e mostrar que tem tudo fora da bolha. Isso. E um trabalho muito em conjunto. Então, a terapia do esquema, ela exige muito do terapeuta, né? Então, o terapeuta, ele também tem que conhecer como os pacientes ativam, porque a gente atende... A terapia do esquema, ela foi muito criada para transtornos de personalidade. Então, eram pacientes difíceis, né, e refratários, que não melhoravam com nenhum... Né? Jeffrey Young é um nova-iorquino, então como se morasse em São Paulo, estivesse aqui em São Paulo. Então, lidando com todo tipo de gente. E ele dizia que não teria como sobreviver a Nova York se não fizesse terapia, e que a terapia do esquema ela era boa para alguns casos, mas esses casos mais refratários não evoluíam. Por quê? Porque eram questões emocionais mais enraizadas e de padrões repetitivos. Então, ele integrou, né, as abordagens e desenvolveu a terapia do esquema. Né? E que eu acho lindo, eu acho incrível, eu vejo as Olha, eu vou falar, eu acredito que muita gente que tá sofrendo hoje e não sabe da existência, hoje vai sair correndo, Ale, socorro! Eu tô aqui, socorro! tô à disposição. Porque é isso, hoje a gente vê, as pessoas estão sofrendo, né? E às vezes, você acha que ainda tem, vamos voltar então nesse ganchinho, você acha que tem gente que hoje ainda reluta em procurar ajuda? Eu acho que sim. Que de repente enxerga, mas fala, não vou procurar terapia. As novas gerações têm melhorado muito. Eu acho que a saúde mental ela tem vindo muito comum, mas ainda existe muito o estigma, né, de que achar que terapia é para louco, que eu não preciso disso. Ainda tem? E se você for pensar, a terapia, ela é um processo que a gente sabe que funciona, mas se a gente for pensar, eu sou uma pessoa em sofrimento, eu preciso de ajuda. Eu vou me abrir com uma pessoa estranha, eu nunca vi na vida. Eu preciso acreditar que ela tem conhecimento para entender do que eu preciso. Então, é uma resistência natural do ser humano pensar dessa forma, né? Então, eu digo para o paciente, tudo bem, eu acho que o primeiro passo, chegar na primeira sessão e conseguir se abrir, ali é um vencedor. Fazer o paciente ficar a partir dali... Aí eu ia falar, voltar uma segunda vez. É uma responsabilidade do terapeuta, de ele
criar essa conexão, dele criar essa empatia. Por isso que a terapia do esquema, ela exige muito do terapeuta, né? Porque ele vai precisar dessa empatia, dessa disponibilidade. Eles são pacientes que eles nos contactam muito mais fora, né? Por quê? Porque eles precisam desse suporte, porque as emoções, os esquemas são ativados fora dali, e eu preciso, olha, eu tô sentindo exatamente aquilo, o que eu faço com isso, né? Eu vou esperar até a próxima semana, a próxima sessão, então o terapeuta, ele tem que estar ali para acolher, para ajudar, para poder ajudar, porque senão é muito difícil. Eu digo que às vezes eu sinto assim, poxa, eu vou estar sacaneando o paciente, se eu ativar ele emocionalmente e dizer para ele, tchau, só semana que vem a gente conversa. Você volta. Não, ele não vai gostar. Então, esse processo de resistência da terapia, ele é quase que natural. Claro que eu achar que eu não preciso e não acreditar ou achar que é só para determinadas pessoas, aí que é o erro. Mas a resistência, ela é um pouquinho natural, né? Mas que bom, né? Que os tempos estão mudando, que hoje estão se falando mais abertamente sobre isso. E tem que procurar ajuda mesmo. Eu tenho uma paciente... Gente, imagina, vira a chavinha. Adorei a terapia do esquema. É incrível. É muito engraçado que eu tenho uma paciente que mandou um áudio para mim, final de ano, eu estava de férias. Mas ela mandou, só preciso relatar que... O irmão, ela faz terapia há algum tempo, e aí a gente entrou na terapia do esquema e ela lidou com o final do ano de forma incrível, assim. Conseguiu se distanciar, conseguiu pontuar e se posicionar, dar os limites para os pais, né? Dizer o que ela precisa, comunicar as necessidades emocionais e saber que ela é adulta agora e que ela não é mais aquela criança que não tinha escolha do que dizer, que tinha que aceitar aquilo que os pais estavam dizendo para ela. Ela saiu, aí o irmão disse assim, eu vou fazer essa tapira aí que ela tá fazendo, porque tá muito diferente. Ela voltou outra pessoa. Se resolveu para ela, tem que resolver para mim. Eu vou procurar ainda falou assim, esse negócio aí, essa coisa de esquema aí. Eu quero um negócio desse. E Ale, eu vi isso, não tem preço. Não, é maravilhoso. Eu digo, nossa, é o melhor presente de Natal que a gente pode receber. E no final das contas, tira um sofrimento, né? Porque viver assim. E então, assim, a gente trazendo a questão da terapia do esquema também para as relações sociais, amizades. Essa pessoa que tem, que traz esses esquemas, então você acha que ela leva para todos os aspectos de vida dela? Trabalho, relacionamento? Ou você vê que, ou tem aquelas que pode, não, no trabalho eu sou assim, mas em casa eu tenho, não. Vai depender de quão enraizado, mas eu tenho modos, e aí eu desempenho esses modos, né? Eu tenho, por exemplo, eu tenho o meu modo mãe, eu tenho o meu modo esposa, eu tenho o meu modo profissional, psicóloga, eu tenho o meu modo amiga. Dependendo de quão intenso, por exemplo, se eu tenho um esquema de abandono, esse esquema, ele tende a aparecer em todo o movimento que eu acho que as pessoas não vão gostar de mim. Então e aí eu posso ser aquela amiga mais distante, por exemplo, que eu não te procuro porque, né, você não quer saber de mim, né, você vai me abandonar, então deixa que eu viva a minha vida. Ou eu posso ser aquela amiga que, se eu acho que você vai me abandonar, eu fico o tempo todo me certificando. Entendeu? Então, tentando sufocar. Normalmente vai para os extremos, vai para os extremos. Porque eu vou, e assim, e muitas vezes, ou eu vou evitar, ou eu vou hipercompensar, eu vou querer ser uma pessoa muito presente, porque eu tenho medo que os outros me abandonem, eu entro em desespero que me abandonem, ou eu posso fazer a manutenção, eu vou me relacionar com pessoas que elas não estão disponíveis emocionalmente para mim. São pessoas ocupadas, que não estão interessadas em interagir, mas eu quero. Por quê? Porque elas não vão estar disponíveis para mim e eu vou comprovar, olha, eu não sou digna de amor, as pessoas não me amam, viu? Eu não mereço isso, entendeu? Então, e esse processo todo vai adoecendo, né? Então, e muitas vezes, quando eu tenho a doença, eu consigo melhorar, eu consigo entender o que está acontecendo, mas o sentimento fica sempre, porque o esquema está sempre sendo ativado. Então, eu não consigo eliminar o esquema, né? Você ressignifica eu consigo ressignificar e eu consigo entender, por exemplo... não elimina, então, o esquema? Não, eu não elimino o esquema, eu consigo aprender a lidar com ele de uma forma funcional, né? Porque o esquema, ele na verdade, uma questão de uma necessidade emocional
que eu expresso ela de uma forma negativa, de uma forma errada, eu poderia assim dizer. Então, quando eu passei por aquilo, mas eu tenho 2 caminhos a seguir. Ou eu vou usar de maneira negativa isso, ou então eu vou ressignificar. E não, eu tenho consciência disso e vou fazer diferente. Seria mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Mas, por exemplo, o esquema de abandono. Na verdade, a única certeza que eu quero ser é que eu sou digno de ser amado. E não só amado, amor em si, é amor validado por quem eu sou, aceito por quem eu sou. E é só isso que eu quero. Quando eu tenho dúvidas disso, porque talvez eu cresci numa família com amor condicional, eu vou buscar isso ou hipercompensar. Então, muitas vezes eu entender isso. Eu estou fazendo esse movimento porque os meus esquemas de abandono estão... Então, tá tudo bem, não há nenhuma evidência. Por isso que a comunicação é tão importante. Porque se eu tenho dúvidas, por exemplo, se eu tenho dúvida que você está disponível para mim, eu posso te perguntar. Lívia, eu te chamei para um café, você disse que não. Tá tudo bem? Você não quer ir mesmo? As pessoas ficam... Tem receio, né? Isso. E aí você pode dizer, olha, que eu não estou muito bem, ou até... E é tudo bem, tanto a mim expressar as minhas emoções, quanto você. Porque você pode dizer, não, é que não estava disponível naquele dia, não tem nada a ver contigo, né? Eu estou passando por um momento difícil, então tomei aérea mesmo, mas vamos combinar, me chama, qualquer coisa. Então, por quê? Porque quando eu te chamei e você não me respondeu, e não me disse nada, ela não gosta mais de mim. Já gera umas impressões que Isso, não necessariamente né? são. Existe algum caso inspirador de superação de esquema que você possa dar de exemplo aqui? Um marcante? Você falou agora, né? Tem isso. Esse foi. Mas eu tenho, assim, vários, assim, que eu posso dar. Eu acho que um dos mais legais que eu acho, assim, foi... Na verdade, eu conheci o casal, porque eles vieram... Muito casal procura você, Lê? Com frequência, assim, né? Quando eles procuram a terapia do esquema, assim. Que bom. E só que esse casal eu tive que separar, porque eu identifiquei rapidamente que um do casal tinha um transtorno de personalidade narcisista. Eita. Entendeu? Então... Não, é um podcast inteiro, gente, falando sobre narcisismo. Então, aí eu recomendei que eu preferiria trabalhar com um lado, né? Fiz algumas sessões, a gente fez, e que esse outro que dizia que já tinha o seu profissional, e que eles encontrassem aí um terceiro para lidar com o casal. Foram, acho que 18 meses, quase 2 anos trabalhando, e esse era um padrão de uma pessoa que entrava num relacionamento abusivo, de que todos os outros relacionamentos tinham sido traídos, nessa questão, casou sendo traído. Então, assim, todas as questões tinha traição dessa pessoa. E mesmo sabendo que tinha sido traído com uma história que a pessoa, olha, eu tenho em outra cidade, eu tenho um relacionamento, mas eu só tô com essa pessoa porque essa pessoa tá doente, tipo assim. E aí, quando as pessoas né? descobrem que não, estavam com o casamento marcado e casaram. E aí... tiveram todas essas questões e se separaram. E aí, qual é o mais interessante? Essa pessoa ficou mais um ano e encontrou uma pessoa que, teoricamente, é a cura, né? Só que a pessoa não gostava. Mas é muito... A pessoa se dedica demais pra mim. Mas... gente, eu tô rindo de nervoso, assim, porque é clássica essas histórias. Mas assim... mas tem defeito. Porque, óbvio que o narcisista não tinha defeito, né? Não tinha. Mas é assim mesmo. Mas exige demais de mim, quer ficar muito perto, que reclama. Não sabia receber o amor. Isso, não sabia receber e não sabia dar. Porque do outro lado, pro narcisista, tava ótimo não receber. Lógico. Entendeu? Então foi difícil. Então, hoje é uma pessoa que está restabelecida num novo relacionamento, que é assim, né? Eu sou a melhor psicóloga, psicoterapeuta do mundo, né? Indica porque, assim, realmente foi uma história de superação. Porque sair, né, de um relacionamento onde, principalmente, eu tenho um transtorno de personalidade, não é fácil. Sempre difícil, né? E traz uma bagagem pesada depois. E um dos lados não tinha o transtorno de personalidade em si, mas tinha uma mãe muito ditadora. Entendeu? Uma mãe muito controladora. E que, então, era um prato cheio para um narcisista controlar e dizer o que eu espero, o que eu faço, o que eu quero. Entendeu? Então, assim, não era uma pessoa que tomava nenhum tipo de decisão na infância.
Então, assim, a mãe tomava todas as decisões. E depois o narcisista. E depois... E aí teve que aprender a tomar decisões e, inclusive, tomar uma decisão de ter uma nova pessoa diferente do modelo esperado pela mãe e pela família, né? Então, mas sair da bolha é desafiador. Desafiador. É. Ale, aquela mensagenzinha final. Eu vou te falar, eu ficaria aqui horas conversando com você. Tem muita pergunta. Tem. Aquela mensagenzinha final que você gostaria de passar para o público, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão... Tá dando aquele clique agora no coração. Eita, eu tenho um padrão repetitivo em relacionamento, no trabalho, com os amigos. Enfim. O que eu podia dizer assim, que as pessoas, elas primeiro aprendam a valorizar as emoções, a expressão emocional, isso é muito importante, e que que validem as suas emoções, que expressem, deem um limite, apoiem isso. E que se não conseguirem, né, porque às vezes tem pessoas que elas conseguem perceber sozinhas, elas conseguem viver melhor, né, com algumas situações, mas que busquem ajuda, né, busquem a psicoterapia, busquem um profissional que se identificam, não necessariamente precisa ser um psicoterapeuta de esquemas, mas que seja um profissional que se identifique, que possa ajudar, porque assim, viver com essa satisfação emocional, ela é incrível. A vida ela é muito curtinha, né? Pra gente passar muito tempo em sofrimento emocional. Então, a gente precisa poder... E o ser humano, ele é social. Então, a nossa satisfação de vida é nos relacionamentos. Então, quanto melhor a gente se relaciona, né, as pesquisas indicam, maior é a tendência de a gente não poder se usar ser feliz, mas ser satisfeito com a nossa vida. Então... Quando resolve uma caixinha, resolve várias caixinhas. E tenham coragem, porque assim, para abrir as caixinhas, precisa de coragem, mas se eu posso dizer uma coisa, vale muito a pena, vale muito a pena. Gente, a Ale tá aqui, ó, cheia de chave para abrir caixinha. De todos os tipos. De todos os tipos. Nossa, Ale, é muito incrível. Assim, eu acho o seu trabalho maravilhoso e eu acho tão bom a gente poder falar hoje abertamente e as pessoas estarem mais receptivas para esses assuntos, porque a questão das vulnerabilidades é muito difícil, né? Alguns aceitarem e buscar ajuda. Gente, procura escondidinho. Ela tem a chave da caixinha escondidinha lá também, né? Isso. A Lê tá disponível aqui para ajudar todos. Todos. Pessoal, chegamos ao fim desse episódio tão especial. Eu gostaria de agradecer profundamente a nossa convidada. Ale, que episódio incrível. Eu quero te agradecer imensamente por compartilhar o seu conhecimento sobre relacionamentos de todos os tipos, à luz da terapia do esquema. Foi uma conversa muito profunda, esclarecedora, cheia de informações valiosas, que com certeza ajudarão muitas pessoas a compreenderem melhor os seus padrões emocionais e construírem conexões mais saudáveis. É o que você falou. De repente, não é a felicidade plena, mas é isso, as conexões saudáveis. Satisfeitas, viver com satisfação, né? Viver com satisfação. Vou levar essa frase. Foi um privilégio muito grande ouvir a sua experiência e conhecimento, e eu tenho certeza que essa troca abriu muitas portas para reflexões profundas nos relacionamentos com os outros e principalmente conosco, que eu acho que é o principal. É a porta de entrada, né? Muito obrigada por compartilhar tanto de forma tão generosa com a gente. Obrigada. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe esse episódio. Deixe as suas dúvidas ou sugestões nos comentários. Não esqueça de seguir o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Obrigada por acompanhar. Até a próxima com mais doses de café sem pressa para você. Ale, muitíssimo obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos.